A incrível história da humanidade carrega nas costas a morte de milhões de pessoas inocentes. E entre essas pessoas está o povo chamado judeu, aquele mesmo que lá atrás na cruz negou Jesus e o entregou a Pilatos. Naquele momento, quando o povo pediu a libertação de um ladrão, ele se entregou a um destino muito cruel. A palavra de Deus nos diz que Deus veio para os dele, mas os dele não o receberam. Nós vimos hoje, no cumprimento da profecia, guerras sobre guerras. Nós podemos comprovar o quanto somos pequenos de coração, mas grande em ambição. O mundo não quer as guerras, tenho certeza disso, mas não vive sem elas. Complicado isso, não é? Ninguém é dono da verdade. Na verdade, a verdade é de todos nós. E vou dar um conselho aqui. Não aceite menos que a verdade, porque o preço pode estar muito mais alto do que você possa pagar. Aqui, quero dizer que ser enganado ninguém está livre, mas não queira ser cúmplice, pois será o mesmo que concordar com o erro, e você não terá desculpa depois para se livrar da sentença. Por isso, não enfrentar a consequência de não agir com a verdade é simplesmente alongar um sofrimento. E isso implica em nossas vidas diretamente em tudo o que vamos fazer. E precisamos estar ligados, porque a mentira não vai dar trégua. Mesmo porque somos limitados, e essa limitação nos traz insegurança, que acaba gerando uma ansiedade e que pode nos levar muitas vezes a falarmos uma mentirinha aqui, uma outra ali. O que nós não percebemos é que a saída fácil de algum problema pode gerar outro maior ainda. O que então podemos fazer para diminuir pelo menos a ação direta da mentira em nossas vidas? Olha, a resposta 100% certa, partida de mim, mero mortal, pode soar como meio sem base. Então, eu vou tentar buscar a resposta à luz da palavra de Deus para chegarmos a um senso comum. Estarmos sempre atentos para não usarmos desse artifício é uma das coisas que podemos fazer para diminuir o efeito do mal que isso pode causar. Porque aparentemente aquilo que parece ser a única solução que temos no momento poderá nos levar a um caminho sem volta. Quero aqui primeiro chamar a atenção de vocês para dizer que a Bíblia relata alguns fatos de homens de Deus que mentiram e que premeditadamente pecaram, como foi o caso de Jacó, que sofreu as consequências de sua mentira, e sem contar que ela tem pernas curtas. E isso nos mostra logo a chegada do seu irmão, da caça, que descobriu tudo e ficou irado com ele, sem contar os acontecimentos depois dessa atitude de Jacó. Então, vamos ver o momento da mentira que nos relata o texto bíblico. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me dissestes. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Gênesis 27, versículos 18 e 19. A história de Jacó revela que existe graça para os pecadores e que o plano de Deus continua o mesmo para nossas vidas. Jacó foi perdoado pela graça divina, porque Deus teve misericórdia dele, mediante arrependimento e confissão. Sabe, a história de Jacó revela muito sobre a natureza humana e quão perversa pode ser. A Bíblia diz em Jeremias 17:9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. A palavra enganoso empregada nesse versículo possui a mesma raiz do nome Jacó. Assim, de certa forma, podemos dizer que todos já tivemos alguma semelhança com Jacó. O nosso maior inimigo tem nome: eu. Por natureza, o ser humano tem tendência de mentir e enganar. Ao contrário do que pensamos, não somos naturalmente bons, verdadeiros e sinceros. Mas, afinal, quem realmente somos? A resposta é trazida para nós à tona somente quando olhamos para Cristo e para a sua lei.
Ali a nossa verdadeira identidade é revelada e nossas máscaras caem no chão. Somos tão necessitados da graça de Cristo, assim como Jacó. A boa notícia é que se aceitemos o senhorio de Cristo em nossas vidas, o arrependimento com confissão, nós seremos perdoados, porque o que Deus faz conosco, mediante a nossa entrega, é surpreendente, tão surpreendente, que pode sim mudar o ser humano como somos nós hoje. Não merecemos, mas Deus a oferece por seu amor e misericórdia. É verdade que Jacó usurpou a bênção de Esaú, além de mentir. Porém, o próprio Esaú vendeu seu direito de primogenitura por uma sopa de lentilhas. Isso demonstra que a humanidade é falha e que carece da graça divina. Tanto Jacó quanto Esaú erraram. Devemos lembrar ainda que ao nascer já fora profetizado que Jacó seria herdeiro das bênçãos divinas. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e os 2 povos dividirão das 2 entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, versículo 23. Ao usurpar a bênção, Jacó quis dar um jeitinho, um atalho, tentando adiantar as bênçãos de Deus. Lembra que no início do vídeo falei sobre as guerras e com certeza o mundo não as queria. Então, aqui com a história de Jacó e Esaú, podemos perceber que Deus também diz que vai acontecer como a bênção de Jacó, dizendo que o mais velho serviria o mais moço. Isso, no primeiro momento, parece que Deus armou tudo. E é aí que está. Deus, por sua infinita onisciência, onipresença e onipotência, já sabia sim o que ia acontecer, mas não no sentido de ter armado tudo. Como uma história de teatro, por exemplo. Deus só deixa que continuemos a existir por causa dos escolhidos. Só que nós, meros mortais, não sabemos quem são. Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, houve um comprometimento ali com Ele mesmo, em nunca tocar nesta verdade, que é sermos semelhantes a Ele. Isso significa que, por saber de tudo que vai acontecer, em seus princípios está o compromisso de respeitar sua própria palavra. Por isso, não tente alcançar a mente de Deus, apenas obedeça. Quero dizer com a menção das guerras aqui neste texto, é que Deus, como no caso de Jacó, ele sim já sabia das guerras que viriam e então aconteceram. As guerras no passado para nós, como acontecem até hoje. Sempre no sentido de respeitar a vontade do homem que ele criou. E aí, você me pergunta, até quando isso durará e quando será o fim? Te respondo, para cada um de nós essa história acaba diferente mesmo. Porque somos seres individuais, cheios de diferenças inimagináveis. E por natureza costumamos não aceitar quase nada que acontece. No sentido de que isso vai acontecer querendo ou não. Como Deus respeita a sua vontade, Ele também sabe do desejo do seu coração e pode ter certeza, Ele vai sim respeitar a sua vontade. Por isso lembre-se, enganoso é o coração. Não confie no seu coração, faça cegamente o que Deus manda. Confie somente nele e lembre-se, somos tão falhos que esquecemos até mesmo disso. E quando aperta para o nosso lado, continuamos a mentira para tentar nos livrar da consequência e fingimos demência. Mas nada disso adiantará, porque quanto mais tentarmos nos desvencilhar, mais nos afundaremos em nossas mentiras. Isso não é diferente com os governos, só que em proporções gigantescas. As escolhas que fazemos em sociedade é concebida pela maioria que fará com que a minoria também participe do erro ou do acerto. Isso quer dizer que somos reféns uns dos outros. Quando se trata de sociedade, e por isso que Deus diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, versículo 14. Aqui podemos perceber que Deus fala em conjunto. Aí você me pergunta, como pode isso? A salvação não é individual? Sim, ela é individual, mas aqui o texto não se trata disso. Se lermos com atenção, veremos que há uma regra no texto que é o que chamamos de contexto.
que muitos ignoram. Ele começa dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, nesta primeira parte, que fique bem claro, ele está falando aqui somente com o povo dele. Meu povo, pronome possessivo. Agora ele fala sobre as regras que ele faria para poder receber as bênçãos: se humilhar, orar e buscar a face dele. O principal é se converter dos seus maus caminhos. E depois disso, a recompensa. Podemos sempre perceber nesse texto que ele fala no contexto coletivo da obediência como forma de troca. Você vai sentir falta quando não conseguir cumprir o que agrada o Criador. Lembre-se, ele tem que ser como água para você. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, versículo 14. E agradá-lo te dará a sensação de saciedade, e exatamente como a água quando a ingerimos. Aqui, nesse texto específico, ele não fala de salvação. Por isso, podemos entender claramente que este versículo é específico para o povo de Deus. Aqui nesse plano, na terra, nós que acreditamos em Deus, sabemos que aqui na terra só existem dois povos: os que acreditam em Deus e os que não acreditam em Deus. O melhor jeito de se saber se você pertence ao povo de Deus que vai subir é estar sempre atento ao que o texto que acabamos de ler diz e se você segue ou não o que ele ordena, porque isso para você não mais será um peso, e sim um alívio. Quando Deus fala do povo dele, ele não quer dizer que todos do povo dele vão subir, mesmo porque não seria honesta a parte de Deus se fosse diferente. Lembre-se, as regras desse versículo são para o povo de Deus em particular, e essas mensagens de Deus para o seu povo em particular são para nos mostrar que Deus fala muito nas entrelinhas, e está aí mais um motivo para você se preocupar, porque está íntimo de Deus ainda para o seu bem-estar. Está ao lado de Deus, você tem que ser um atleta de ponta. Lembre-se, o atleta ele é obrigado a ser resiliente se quiser o primeiro lugar. Ele não tem opção. Por isso, faça o que tiver que fazer para ser um atleta de verdade, um atleta de verdade. E não apenas ser chamado de atleta, porque ser chamado de atleta apenas não te dará direito de receber a recompensa. Da mesma forma que queremos que Deus haja em nossas vidas, nós também temos que fazer alguma coisa para que Deus possa então tomar conta. Durante todos esses anos em que vivemos aqui, nós pensamos às vezes assim: será que Deus realmente existe? Por muitas vezes é incógnita, né? Eu não tive, graças a Deus, essa tristeza de ser criado num lar onde Deus não estava presente. Eu fui sim criado num lar onde Deus estava presente. Muito mais do que isso ainda, Deus me deu a alegria de existir e de poder vir de um ventre que me gerou apenas, mas que por final a minha mãe que me criou me deu a alegria de estar na presença de Deus e falar de Deus para as pessoas. Para mim é um privilégio, porque antes disso eu ganhei antes mesmo de eu nascer, daquilo que eu era gerado, eu ganhei de Deus a alegria de estar aqui podendo falar para você do que eu vivo. Todas essas coisas me foram apresentadas ainda na infância, mas eu digo para vocês que quando foram me apresentadas, eu poderia ter dito para elas não, porque muitas pessoas levam essa questão como fantasiosa, como o Gênesis, por exemplo, para muitas pessoas é como um conto de fadas. Eu não posso agredir essas pessoas com palavras dizendo que elas são loucas, mas a minha fé me dá o direito de dizer para elas que Deus tem misericórdia delas mesmo nessa situação. O simples fato de não querer e não acreditar em Deus pode sim deixá-las fora do livro, fora da salvação, pode sim, porque só vai ser salvo quem acreditar. Eu quero nesse momento desse vídeo oferecer Jesus Cristo para você. Eu não sei onde você está, não sei quem você é. Jesus pode sim fazer a diferença na sua vida. Por favor, tenha condições de entender que pelo menos você precisa de ajuda.
Talvez Deus, depois dos meus 48 anos de idade, né, porque eu já tenho 48 agora, né, tô, se Deus quiser, indo aí para os 49 anos de idade, depois dos meus 48 anos de idade, com todo o conhecimento que eu tenho da palavra, eu digo para vocês que muitas das coisas que falo aqui é Deus diretamente falando. Quando eu não trato de estudos aqui, estou falando diretamente daquilo que Deus me deu. Todas as palavras que Ele me dá, eu procuro dar a vocês com todo carinho e atenção para que vocês entendam que Deus é quem constrói em nós o verdadeiro eu. Se você está longe de Deus, você então assume um papel que é muito perigoso, que é o papel de estar autossuficiente, no sentido de se manter como um ser vivo. A verdade é que você mesmo agindo assim, Deus é que te mantém. Eu sei que você não gosta nem de ouvir isso, alguns de vocês não gostam nem de ouvir isso, mas essa é a verdade. Abra o coração para que Deus possa trabalhar na sua vida. Lá no livro de Mateus, Pilatos disse assim: Disse-lhe Pilatos: Que farei de Jesus, o chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Mateus 27, versículo 22. Naquele momento, o povo para quem ele veio decidiu entregá-lo, porque eles não acreditam até hoje que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você: em que posição você se encontra? Em que momento da sua vida você se encontra? Em que lugar você está no meio dessa multidão até hoje? Porque ela está aí ainda. Não pense você que ela foi embora. Não foi. Existem muitos ainda que não acreditam que Jesus morreu na cruz por nós e que ressuscitou. Eu quero saber de você. Você está no meio dessas pessoas. O meu objetivo não são essas pessoas apenas. Eles querem fazer comigo o que eu estou tentando fazer com muitos. Eles querem me convencer que Jesus não morreu na cruz, que ele morreu na cruz sim, mas que ele não foi ressuscitado, como conta as Escrituras do Novo Testamento. Deus estará sempre presente na vida daqueles que querem. Eu quero Jesus Cristo para mim, eu quero a história da Bíblia para mim, eu quero a ressuscitação de Jesus para mim. Jesus para muitos está esquecido, mas para mim ele é a única fonte de vida. Estar na presença de Deus é a minha maior alegria. Nada supera isso na minha vida. Eu tenho que falar daquilo que eu estou transbordando. Eu estou transbordando de vontade de falar da verdade que Jesus me deu. Eu estou transbordando de vontade de falar, por isso estou aqui falando. Muitos não chegarão aqui a ouvir isso. Muitos não estarão aqui com vocês agora. Vocês que estão me ouvindo, muitos não estarão. Mas aqueles que estiverem, se for um só, já vai ter valido a pena. Que a palavra de Deus possa entrar no seu coração e fazer a diferença. Porque não adianta nada a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro, sem que Deus realmente habite em você. Nós precisamos da habitação do Espírito Santo. Nós precisamos de nos inteirar daquilo que Deus quer, porque senão ele vai ser um desconhecido. E se você não o conhecê-lo, você ficará de fora do livro da vida. E como eu disse durante todo o vídeo, não é porque você pertence ao povo de Deus que você subirá. Nós temos um compromisso com Deus. Porque eu posso te garantir que Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Que Deus assim nos abençoe. E que Deus assim nos guarde. E assim, vamos ficando por aqui. E não se esqueça de se inscrever se gostou do vídeo, de compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam chegar e se interessar por esse tipo de conteúdo. E seja bem-vindo à família. Na descrição do vídeo aqui embaixo temos algumas sugestões para você, como um livro, por exemplo, de autoajuda, sugestões também na prática para quem quer criar uma nova renda extra e até mesmo, alguns aí compilados com o que fazer para poder tomar uma decisão em emagrecer. Vamos, ao longo do tempo que Deus nos deu sobre a face da terra, tentarmos melhorar o nosso bem-estar, o nosso jeito de viver.
Porque nós sabemos que Deus, Ele é longânimo. Isso significa que não há limites para Deus. Nada pode parar Deus. Então, por favor, eu imploro a você, tenha consciência. O Deus Todo-Poderoso sempre vai estar disposto a te perdoar e dar a você aquilo que você, não é que você merece, mas aquilo que Ele, como Pai que te ama, quer te dar. Você quer o presente de Deus? Eu quero. Estamos juntos. Que Deus assim nos abençoe. E até mais. Se Deus quiser. Fui.